Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista realizada pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD. Eu sou a Gabriela Guedes, jornalista da associação, e hoje a gente está aqui para falar sobre a luta pelos direitos humanos, né? E a gente está aqui com o Paulo André Nassar, que é advogado, fundador e faz parte aí da coordenação executiva nacional da ABJD. Ele é doutor em Direitos Humanos, atua com destaque na defesa da democracia e da justiça social. Atualmente, ele é procurador-geral dos Direitos Humanos na OAB Pará, conselheiro seccional da Ordem, conselheiro titular do Conselho Estadual de Direitos Humanos e do Conselho do Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos no Pará. Ou seja, uma pessoa que sabe muito aí sobre o que está falando, e hoje a gente quer conversar com ele sobre esse tema, né? Então, obrigada, Paulo André, aí, pela presença na entrevista, seja muito bem-vindo. Bom, hoje a gente, então, vai falar sobre a luta dos direitos humanos, inclusive em celebração, né, e também para refletir aí nesse Dia Nacional dos Direitos Humanos, né, que é uma pauta fundamental aí para a BJD, justamente porque é uma luta que defende os interesses e a dignidade de toda pessoa humana, né, independente de suas características e da maior diversidade possível que a gente tem aí entre os seres humanos, seja de orientação sexual, de cor, de religião, de país onde nasceu e assim por diante, né? E no Brasil a gente tem um histórico profundo de ataque a esses direitos, né? Desde 1500 aí, passando por um processo traumático de colonização, depois passando por um processo de trabalho escravizado, né? Ou mesmo a ditadura militar, a partir dos anos 60, aqui no Brasil, que também perseguiu e torturou seus opositores, né, desse regime. E hoje a gente vive e vê aí, né, o crescimento e a organização de uma força política de extrema-direita que tem também defendido e atacado diretamente esses direitos. Bom, o Dia Nacional dos Direitos Humanos ele foi instituído em homenagem à trabalhadora rural e militante sindicalista Margarida Maria Alves, que foi assassinada em 1983 pela ditadura militar, justamente porque defendia seus direitos e de sua classe também, né? Então, para a gente conversar com o Paulo André, queria te dar aí as boas-vindas para, né, fazer uma introdução aí da nossa conversa. Fica à vontade, Paulo. Bom dia, Gabi. É uma enorme satisfação falar aqui desde Belém do Pará para todo o público da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, nesse Dia Nacional dos Direitos Humanos, que é um dia de memória e de luta, né? Tenho uma enorme satisfação de constituir a associação desde a sua fundação, trabalhos para a instituição aqui no estado do Pará, no Núcleo Pará, e já desde 2020, eu acho que está integrando a executiva nacional dessa associação, que vem desenvolvendo um grande trabalho na defesa dos direitos humanos no Brasil. Perfeito, Paulo. E para a gente começar, assim, introduzir a nossa conversa, né? Geralmente, quando a gente fala da luta pelos direitos humanos, é possível que se faça uma correlação com a luta do passado, né? Então, como eu citei aqui, várias situações que a gente viveu ao longo da história brasileira, mas ainda é um tema muito atual, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Por que ainda é necessário falar sobre os direitos humanos em 2025? Ótima pergunta, Gabi. A luta por direitos humanos é uma luta, é um desafio permanente, né? A gente, muito embora se a gente pensar no contexto jurídico brasileiro, a gente tenha na Constituição de 1988 um marco político e legal muito relevante para a construção e efetivação desses direitos humanos, que aparece na Carta como direitos humanos, mas também o texto principal do texto constitucional trata muito sobre a temática de direitos fundamentais, né, basicamente a mesma coisa. Essa discussão, apesar de ter sido positivada, né, escrita no direito brasileiro de forma indiscutivelmente progressista pela Constituição de 88, existe um descompasso muito grande entre como a Constituição prescreve uma realidade, ou seja, prescreve objetivos para essa realidade, mas essa realidade não necessariamente acompanha aquilo que está escrito. Então, tu tens uma discussão que nas aulas os estudantes de direito vão lembrar das aulas de filosofia do direito entre o mundo do ser e o mundo do dever ser. Então, a Constituição diz como é que o Brasil deve ser
no que diz respeito à proteção dos direitos humanos, mas isso a gente observa, quando a gente observa a realidade, a gente nota um descompasso entre como o mundo é e como o mundo deveria ser. Então, acho que para falar de uma forma mais clara, a realidade brasileira atual, nessa realidade a gente observa muitas violações a esses direitos humanos, como diversos exemplos de violência policial, de desmatamento de áreas de preservação ambiental que afeta comunidades tradicionais, de ataques a povos indígenas e quilombolas e ribeirinhos, uma desigualdade estrutural de raça e de gênero que organiza a sociedade brasileira dessa forma, a criminalização de movimentos sociais e aí por diante. E então costumo dizer que enquanto tiver gente passando fome no Brasil, as pessoas estiverem experimentando contextos de violência, exclusão social e concentração de riqueza, a luta por direitos humanos ela é muito válida e muito atual. Perfeito, é uma realidade, a gente percebe que justamente essa história fez com que hoje a gente chegasse numa realidade que resultasse nisso, né, um sistema capitalista, patriarcal, racista, que, de fato, a luta pelos direitos humanos segue muito necessária, né. E aí, para falar, então, sobre esse dia, né, o Dia Nacional dos Direitos Humanos, que é em homenagem a Margarida Maria Alves, né, e aí queria saber, assim, na tua opinião, qual paralelo a gente pode fazer, então, né, dessa luta que a Margarida Maria Alves fazia ali nos anos 70, 80, com hoje, né, a luta que a BJD faz hoje, os juristas fazem hoje, e a classe trabalhadora em geral. Gabi, a luta da Margarida Alves é uma luta que segue em curso. Essa luta não acabou, muito embora ela tenha tombado pelo caminho, tenha se transformado no mártir dessa luta. Para falar um pouco sobre a realidade que vitimou Margarida Alves era uma trabalhadora rural, que era uma grande liderança na Paraíba, moveu mais de 100 ações trabalhistas contra proprietários de terra para resguardar e garantir direitos de trabalhadores rurais, que viviam num contexto de extrema vulnerabilidade, de exploração, alguns trabalhando em situações análogas a trabalho escravo. E essa luta por direitos foi o principal motivo da sua morte. Então, seu assassinato se deu porque ela era uma pessoa que confiava na justiça, confiava às instituições do Estado Democrático de Direito a solução dos problemas que eles enfrentavam. Então, quando você encontra um contexto de desigualdade, muitas são as formas de você enfrentar esse contexto. Umas pessoas optam pela luta armada, por exemplo, e outras optam pela luta via institucionalidade. E aí, quando você fala em luta armada, as pessoas ficam assustadas, né? Do que você está falando? Você está falando de uma conflagração nacional, derramando sangue de brasileiros. E veja, Maria Alves era uma pessoa que não escolheu esse caminho, ela escolheu o caminho das instituições do Estado Democrático de Direito para reclamar os seus direitos. Mas a resposta que os donos do poder encontraram para pará-la não foi apresentar contestação nas nas reclamações trabalhistas que ela apresentou e que ela ajudava a levar à justiça. Foi justamente o caminho do derramamento de sangue. Então, apararam, pondo fim à sua vida. Mas o seu legado continua vivo entre nós, e hoje é um dia de memória e de luta para a gente reivindicar a justiça da vida e do propósito que levou Margarida Alves a essa condição que hoje, 12 de agosto, celebramos, né, a sua vida e a sua luta pela concretização desses direitos. E essa é uma temática muito atual. Eu falo aqui do Estado, que, segundo os dados dos Cadernos do Campo, da Comissão Pastoral da Terra, é o Estado mais perigoso para a vida dos defensores de direitos humanos. É o Estado que mais mata, é o Estado que mais ameaça, é o Estado que mais violenta pessoas que ousam que se inconformadas ousam lutar contra essa estrutura extremamente opressiva e violadora de direitos dos homens e das mulheres, dos direitos dos humanos.
Muito triste, né? E você falando, assim, né, sobre o caso da Margarida Maria Alves e de como a luta dela segue, e justamente de como ela foi assassinada justamente porque teve a coragem, né, de lutar e reivindicar os seus direitos, me lembrou de vários casos atuais, inclusive, né? Então é uma situação, por exemplo, da Marielle Franco, né? Acho que para dizer um caso mais conhecido hoje, mas a gente tem vários outros e que muitas vezes, inclusive, seguem invisibilizados, né? Então, como essa atuação nos direitos humanos, inclusive do ponto de vista jurídico, ele é fundamental para trazer luz, né, para esses casos e que essas mulheres, esses lutadores sejam sempre lembrados nas nossas lutas, né? Bom, e aí, para a gente falar, então, de hoje também, né, seguir nesse tema, como eu falei na introdução, a gente vê aí o fortalecimento e a organização de forças de extrema-direita, né, neofascistas, e com um discurso, assim, com relação a direitos humanos, o clássico direitos humanos para humanos direitos, né, ou seja, que os direitos humanos eles devem valer somente para determinados seres humanos, né, que cumprem determinados critérios e regras ali que eles estabelecem de acordo com sua ideologia. O que você acha sobre isso? Assim, como que a gente pode enfrentar esse discurso e, de fato, reivindicar, né, os princípios dos direitos humanos, né? Gabi, eu gosto muito dessa pergunta. Ela nos permite enfrentar alguns pontos que são objeto de muita reflexão pelos lutadores de direitos humanos, e eu queria enfrentá-lo em duas etapas. A primeira delas é a possibilidade da gente desconstruir essa ideia de que apenas alguns sujeitos são titulares de direitos. Então, a ideia de universalidade de direitos humanos é algo que a gente precisa ter em mente quando a gente faz qualquer discussão sobre o assunto. Então, um dos instrumentos mais tradicionalmente invocados na discussão sobre direitos humanos, acho que qualquer TCC, qualquer trabalho de conclusão de cursos que vai falar sobre direitos humanos, vai ter algum parágrafo falando sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. Por que universal? Porque ela é uma declaração que pretende garantir direitos a todas as pessoas que habitam o universo, a todos os humanos que habitam este universo. E essa, inclusive, independente de legislações próprias, a Declaração Universal de Direitos Humanos se pretende com uma regra de jus cogens, ou para falar em português, uma regra que vale para todos os territórios do mundo, em todas as nações, são regras mínimas de convivência para permitir uma vida digna a todos os seres humanos, independente de raça, credo, posição política, condição econômica. Então, essa ideia é uma ideia que é criada, e é muito importante a gente situá-la geopoliticamente. Essa ideia, ela surge, ela já tem antecedentes históricos importantes, mas ela ganha corpo especialmente no pós-guerra, no contexto da Guerra Fria. A declaração é de 1945. No contexto da Guerra Fria, é muito importante ressaltar que essa discussão sobre direitos humanos é uma discussão que ela é encabeçada pelo mundo ocidental. Então, são os Estados Unidos da América que promovem essa ideia dentro de um conceito de rule of law, de Estado de Direito, que oferece certas garantias para se diferenciar do bloco soviético. Então, direitos humanos nunca foi coisa de comunista, entende? Então, direitos humanos sempre foi uma doutrina, ou digamos assim, uma ideologia própria do capitalismo, que vai dizer, olha, aqui nós temos regras mínimas de democracia, de bem-estar, de justiça social, instituições que existem para resguardar estes direitos, e se você quer ser considerado parte do grupo do mundo civilizado, você tem que permitir criar instituições dentro do seu país para permitir a consagração e a proteção desses direitos humanos.
E eles valem para todas as pessoas, inclusive para aquelas que vivem sob regimes comunistas. Então, assim, olha, nos regimes autoritários, estou tentando aqui emular, por favor, não me confundam, estou tentando aqui emular o discurso que está por trás dessa gramática universal dos direitos humanos. Os caras estão dizendo, olha, esses direitos são universais porque eles se aplicam a todas as pessoas, mesmo aquelas que vivem em regimes autoritários. Mesmo que não haja uma lei naquele país que diga que a pessoa tem liberdade de expressão, a liberdade de expressão é um direito humano universal e ele vale para todas as pessoas. O único requisito para gozar desse direito é ser humano. Então, bem, essa discussão, ela que durante muito tempo pautou os discursos anticomunistas, hoje é apresentado pela extrema-direita de uma forma um pouco desvirtuada. Então, a gente vai encontrar essa história, esse jargão, por assim dizer, que já ficou conhecido na discussão política brasileira, de que a gente tem direitos humanos para humanos direitos. Ou então a gente fala naquela história dos direitos humanos para os cidadãos de bem, ou de bens. Gosto de dizer que são para os cidadãos de bens. E essa pretensão é para excluir pobres, pretos, a comunidade LGBTQIA+, indígenas, pessoas privadas de liberdade e qualquer grupo que desafie o status quo. Então os caras vão dizer, olha, eu só tenho direito se você só tem direitos se você não desafiar as regras que estão colocadas no sistema. E aí, esse é o primeiro ponto, por isso que eu ia enfrentar essa pergunta em duas partes, né? A primeira é essa ideia de que, historicamente, a pretensão de universalidade de direitos... A ideia de direitos humanos, ela surge dessa ideia da universalidade, que, portanto, esses direitos se aplicam a todas as pessoas. E, mais recentemente, você tem essa ideia de que apenas as pessoas de bem seriam titulares desses direitos humanos. E eu acho que a quadra histórica que a gente vive, ela é muito interessante, porque a gente está diante de acho que as pessoas que tanto professam essas teses, hoje devem estar vivendo uma situação de extrema contradição. Acho que a cabeça deve estar em profunda confusão. Na medida em que, veja bem, hoje a extrema-direita reclama que o processo de responsabilização jurídica daqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito e as eleições livres que tivemos no ano de 2022 estaria violando os direitos humanos daquelas pessoas. Os Estados Unidos da América, aqueles que grandes responsáveis pela propagação desse discurso, acabaram de sancionar um ministro da Suprema Corte Brasileira, uma instituição criada para resguardar esses direitos, porque ele estaria supostamente violando direitos humanos de cidadãos americanos e do ex-presidente da República que tentou pôr fim à democracia brasileira, tramando um golpe de Estado. Então, essas pessoas que sempre defenderam que direitos humanos era para humanos direitos, aquelas pessoas que diziam que não tinha bandido de estimação e que quando você tinha uma pessoa acusada de um crime, aquilo era suficiente para considerá-lo uma pessoa que não era digna desses direitos básicos, como o direito ao contraditório, o direito à ampla defesa, o direito a um devido processo legal, o direito à presunção de inocência, que é aquele direito que diz que você só é considerado culpado por um crime depois de você ter sido julgado, uma defesa técnica, com um processo, respeitando as regras do jogo processual. Essas pessoas hoje se veem nessa situação de reclamar a violação dos seus direitos humanos. E eu acho isso muito bom, porque isso, de alguma forma, para voltar à primeira parte da minha resposta, é uma aula prática sobre a universalidade dos direitos humanos. Então, a gente, quando reclama, os defensores de direitos humanos,
quando reclamam a responsabilização criminal pelos atos, por exemplo, atentatórios aos tendentes a abolir o Estado Democrático de Direito, a gente diz, espero que, se provado, após um processo em que seja concedido de amplo direito de defesa, essa pessoa venha a ser responsabilizado, se assim for demonstrado no processo, após esse trâmite por dentro das instituições, sem antecipar culpabilidade, permitindo que essa pessoa seja considerada inocente enquanto o processo estiver em curso. Então, acho que 2025 está sendo uma grande aula para parte da população brasileira que não conhecia esse conceito que os juristas costumam chamar, esse princípio da universalidade dos direitos humanos. É o famoso as voltas que a vida dá, né? A Terra plana, ela não gira, ela capota. Perfeito, e acho que dá pra gente perceber que é um conceito, né, uma ideia que segue em disputa, né, e tá também submetida à luta de classes e à correlação de forças, né. E aí, pensando nisso, então, queria que você contasse um pouco pra gente, assim, né, como que a BJD tem visto, assim, a situação dessa luta hoje, inclusive considerando esse pano de fundo que você colocou agora, e quais caminhos, assim, né, os juristas que defendem a democracia, porque a gente entende que sem democracia não tem direitos humanos, né, então, esses juristas que estão envolvidos nessa luta social, né, e política, e também popular em defesa dos direitos da classe trabalhadora, quais caminhos podem ser adotados aí para defender esses direitos humanos e para avançar também, né? Ótima pergunta, Gabriel. Bom, eu acho que, do ponto de vista das ideias, acho que a BJD entende que essa defesa dos direitos humanos passa pelo fortalecimento da democracia, com respeito à institucionalidade, passa pelo combate às desigualdades, enfrentando a profunda situação de pobreza e de desigualdade econômica e regional que existe no Brasil também, passa pela educação em direitos humanos, entendo também que passa por uma estratégia muito importante de proteção a defensores de direitos humanos para que eles possam efetivamente desempenhar esses trabalhos sem que tenha a sua vida como preço disso, como é o exemplo da Margarida, da qual nós falamos há pouco, e passa por uma atuação jurídica comprometida com o Estado Democrático de Direito e com a transformação social. Agora, do ponto de vista das práticas, queria, acho que, contar duas práticas que eu acho que a BJD tem desenvolvido. A primeira delas é o projeto do Sistema de Justiça que Queremos, né? Um projeto que a gente vem desenvolvendo, realizando seminários teóricos e ações de incidência política também, para permitir uma transformação da forma como a justiça é gerida no Brasil, para não permitir que o lawfare seja um caminho, que o direito seja usado como instrumento para a perseguição política, é isso que a gente chama de lawfare, para permitir que os cargos de poder dentro do sistema de justiça sejam ocupados por pessoas que têm compromisso, trajetória e compromisso com a defesa de direitos humanos, pensar em reformas legais para garantir acesso à justiça, para enfrentar retrocessos que foram introduzidos recentemente na legislação, como, por exemplo, com a reforma trabalhista, que fechou portas da Justiça do Trabalho. Eu trabalho no escritório de advocacia trabalhista, e a gente está aqui ao lado do Fórum do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, em Belém. E quando a gente se mudou para cá, para esse prédio, a gente veio para cá especialmente porque a gente está a uma praça de distância, a gente atravessa a praça e chega no tribunal para fazer as nossas audiências. E antes da gente vir para cá, a gente se mudou exatamente em 2017, no ano da reforma trabalhista. Antes disso, a gente vivia aqui no fórum. O tempo todo a gente tinha audiência. Às vezes a gente passava uma manhã no fórum fazendo 2, 3 audiências no mesmo dia, uma sustentação oral no tribunal.
Hoje em dia, e aí o tribunal se preparou, né, para esse crescimento, comprou um prédio ao lado, fez um belíssimo prédio com 8 andares, salas muito amplas para espera, porque você chegava lá e as salas de audiência as salas de espera na Justiça do Trabalho eram tomadas de trabalhadores que confiavam na justiça brasileira, tal como Margarida Alves, para resolver as suas disputas com o capital, né? O trabalho enfrentando o capital no espaço institucional, a beleza da Justiça do Trabalho. E, infelizmente, hoje, se a gente estivesse gravando lá, você ia ver que dava para fazer essa entrevista lá, na sala de espera da Justiça do Trabalho, porque você tem uma sala com, sei lá, 60, 80 cadeiras de espera que estão absolutamente vazias. Porque essa Justiça hoje fechou desde 2017, apesar de algumas vitórias pontuais, mas essa Justiça o Estado brasileiro instituiu regras muito regressivas para proibir ou para desincentivar o ajuizamento de ações trabalhistas. Então, você tem grandes violações nesse sentido. E eu queria... Esse era um exemplo... Então esse era o primeiro exemplo, né, do sistema, da prática, né, do sistema de justiça de que queremos, e eu acho que um outro exemplo prático do que a BJD vem fazendo para a defesa de direitos humanos, esse primeiro exemplo que eu dei do projeto do sistema de justiça que queremos é um exemplo nacional, mas eu queria aproveitar para falar um pouco de um exemplo local, do que o Núcleo Pará da BJD vem fazendo para a defesa de direitos humanos. Então, a gente tem hoje, a gente definiu aqui dentro das ações do grupo, das linhas de atuação do núcleo, que a gente gostaria de participar dessa defesa dos direitos humanos através da integração, da participação ativa da ABJD em conselhos que estão estabelecidos dentro do Estado. Então, no ano de 2024, a ABJD participou de 2 processos seletivos promovidos pela Secretaria Estadual de Igualdade Racial e Direitos Humanos do Estado do Pará, um para participar do Conselho Estadual de Direitos Humanos e o outro para participar do Conselho Gestor do FUNTRAD, que é o Fundo de Promoção do Trabalho Digno, que é um fundo que gere os recursos que são pagos de condenações que são pagas na Justiça do Trabalho em razão de violações coletivas de direito do trabalho, como, por exemplo, apreensões de trabalho de trabalhadores em situações análogas à escravidão. Então, esse fundo é que decide para onde esses recursos serão destinados. E aí a ABJD hoje tem assento nesses dois conselhos, tanto no Conselho Estadual de Direitos Humanos, onde eu sou conselheiro titular, e a Amanda Laredo, nossa companheira, que é coordenadora estadual do núcleo aqui em Belém, aqui no Pará, é minha suplente, e a gente tem ainda 2 companheiros que estão à frente da representação da BJD do Fundo Nacional de Trabalho de Proteção, do Fundo de Promoção ao Trabalho Digno aqui no Estado do Pará. Então, acho que esses são 2 exemplos importantes do que a gente está fazendo na prática aqui no Pará para a promoção e defesa dos direitos humanos e despontando localmente como uma importante organização da sociedade civil paraense na defesa e na luta desses direitos. Maravilha, né? Acho que demonstra aí a importância mesmo do envolvimento de juristas comprometidos com essa luta, do ponto de vista institucional também, né? E como ocupar esses espaços de decisão, né? Bom, Paulo, queria te agradecer, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, também agradecer quem acompanhou até aqui. Se quiser se despedir do pessoal, deixar suas considerações finais, fica à vontade. Bom, queria agradecer muito a BJD, a Gabi, pela condição desse trabalho, e dizer que a luta por direitos humanos só acaba quando a gente viver numa sociedade justa e igualitária. A essa altura da vida eu já tenho menos esperanças de que eu vá ver esse momento chegar. Então, eu costumo dizer que a luta por direitos humanos é uma luta para a vida toda, e que vai nos acompanhar até que a gente concretize esse sonho, essa utopia de um país mais justo, de um país mais igual, e que garanta oportunidades de crescimento e desenvolvimento para todos e todas as pessoas.
Maravilha. Seguimos nessa luta, então. Bom, pessoal, se você acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal para receber notificações quando a gente publicar conteúdo novo, né? Entrevistas importantes como essa daqui. Curta o vídeo também e deixa seu comentário aí, né? O que você acha sobre tudo isso que o Paulo colocou aqui pra gente? Quais lutas a BJD pode encampar aí no sentido da defesa dos direitos humanos? A gente fica por aqui e até a próxima entrevista. A luta continua. Isso aí.